Então, pessoal, falei para vocês no vídeo passado sobre catabolismo, agora eu vou falar de anabolismo de ácidos graxos, ou seja, síntese de ácidos graxos e síntese de lipídios também, que é uma coisa que vocês provavelmente não viram em Bioquímica 2, mas vai ser importante para a gente entender um pouco de como funciona a síntese de lipídio, especialmente quando a gente for falar de doenças metabólicas mais para frente. Então vamos lá. Então eu falei para vocês da acetil-CoA-carboxilase na última aula, no último vídeo, no papel dela de regular a beta-oxidação. Como é que funciona, então? Ele é a primeira etapa na síntese de ácidos graxos. Então ela vai pegar um acetil-CoA, está com bicarbonato, que está dissolvido no citossol, e vai formar então o malonil-CoA. Então aqui o acetil-CoA tem 2 carbonos, o malonil-CoA tem 3 carbonos. Tá? Isso aqui vai ser a base usada para a síntese de ácidos graxos pela ácido graxo sintase. É um nome fácil de decorar. A ácido graxo sintase, ela faz, entre aspas, bem entre aspas, o reverso da beta-oxidação. Tá? Bem entre aspas mesmo, porque a mesma enzima não consegue fazer as duas coisas. Mas as etapas são semelhantes. Um para degradação e outro para síntese. A diferença, uma das diferenças, é que a beta-oxidação é feita por diferentes enzimas e a síntese de ácidos graxos é toda feita pela mesma enzima. Então, uma única ácido graxo sintase tem todos os sítios enzimáticos para a síntese do ácido graxo no final. Então ela faz todas as reações juntas, é uma enzima gigante, trambolhuda, tá? E ela faz então as etapas. Então ela pega o malonil-CoA, tá? Condensa com o acetil-CoA do primeiro grupo, que já está lá pronto. Então já joga esse gás carbônico que veio lá da ACC. E agora você tem 4 aqui. E agora você tem que se livrar dos oxigênios aqui em cima. Então você tem uma redução, e aqui a gente usa NADPH, isso é importante, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Quando vocês pensam em catabolismo, então quando a gente viu lá na beta-oxidação, era sempre NADH que era gerado, tá? Então todas as reações catabólicas usam NAD ou NADH, e todas as reações anabólicas de síntese vão usar NADP ou NADPH para funcionar. Tá? Isso é importante, que você separa o poder redutor em catabolismo e anabolismo. Isso aqui é importante também, porque vai levar para a gente entender por que a via das pentosas de fosfato, por exemplo, é importante. A via das pentosas de fosfato é o principal ponto de geração de NADPH da célula, então a via das pentosas de fosfato é essencial para a síntese de lipídio, síntese de colesterol e síntese de outras coisas na célula. Sem NADPH você não consegue fazer síntese de nada. E o único ponto, o principal ponto de geração de NADPH é a via das pentosas. Tá? Então você usa NADPH na redução, depois tem uma deidratação e uma segunda redução. Você usa 2 NADPHs para sintetizar esse pedaço. Está pronto aqui, ele volta aqui para cima e entra mais um malonil-CoA até você ter 16 carbonos. Então o palmitato vai ser liberado pela ácido graxo sintase. Só que se vocês lembrarem, o acetil-CoA está dentro da mitocôndria. Né? Ele precisa sair para o citossol. A síntese de lipídio acontece no citossol, mas o acetil-CoA ele é produzido lá dentro, no ciclo de Krebs, lá dentro da mitocôndria. Então como é que ele vai sair? Para ele sair, a gente tem um transportador de citrato. É o citrato do ciclo de Krebs que sai para o citossol. Então, quando você tem um excesso de intermediário do ciclo de Krebs, indicando que a célula está com bastante energia, esse citrato pode ser secretado para o citossol. Tá? Esse excesso de citrato é jogado para o citossol. Lá no citossol, então, você tem uma enzima chamada citratoliase, ou ATP citratoliase, que quebra esse citrato. Ele é transformado em oxalacetato em acetil-CoA. É uma reação reversa do que acontece com a citrato sintase lá dentro, faz parte do ciclo de Krebs. Então esse acetil-CoA então, vai ser usado para síntese de ácidos graxos, tá? E esse oxalacetato então, vai ter que voltar para dentro da mitocôndria. Isso pode acontecer de duas formas: ou ele é transformado em malato e volta, ou esse malato é transformado em piruvato e volta como piruvato. Qual a diferença entre entrar com malato ou entrar com piruvato? É a geração de NADPH. Então eu falei no slide anterior que a gente só gera NADPH principalmente no via das pentoses, tá? Mas a gente gera também NADPH aqui nessa enzima málica. Só que vocês lembram do slide anterior, para cada acetil-CoA que entra, você usa 2 NADPHs. E para cada citrato que sai, o acetil-CoA que sai da mitocôndria, você gera só 1. Então mesmo que você tenha todo o malato sendo transformado em piruvato, você não vai ter NADPH suficiente sendo gerado aqui para sustentar a síntese de ácidos graxos. Então você depende da via das pentoses. Então, a via das pentoses vai ser muito importante para a síntese de lipídios. Tá? Depois o piruvato volta e outras reações reversas vão acontecer aqui dentro para regenerar esse oxalacetato.
Então é importante a gente entender a saída para essa enzima mamária que é importante para a geração de NADPH. E essas enzimas aqui, citratoliase, ACC e ácido graxo sintase, são reguladas por insulina. Então quanto mais insulina você tiver, maior a velocidade da síntese de ácidos graxos. Como é que a ACC é regulada então? Como eu falei antes, ela é regulada por insulina, tá? Então a insulina ativa a ACC. Por outro lado, como eu falei, tinha falado antes também, o glucagon inibe, tá? E ele é regulado também por excesso de lipídio. Então, se você já tem um monte de palmitoil-CoA, que é o produto final da reação lá da ácido graxo sintase, você não precisa fazer mais lipídio. Então, a acetil-CoA-carboxilase ela é bloqueada, tá? Então, aldostericamente inibida, certo? E, como eu falei antes, a insulina regula a citratoliase, então você vai estimular, a insulina vai estimular essa via como um todo para aumentar a síntese de lipídios. Depois que esse palmitato é formado, ele precisa não só de palmitato vir a célula. Então você tem vários outros ácidos graxos que são usados na célula. Então esse palmitato ele pode ser tanto elongado quanto desaturado. Tá? Isso é super importante. Então ele pode ser alongado em 16,0, né, 16 carbono, 0 insaturações. Ele pode ser alongado para 18,0 ou desaturado para palmitoleato 16,1. Tá? Então a gente é capaz de fazer várias dessas reações até o oleato. Essas dessaturações a mais aqui só são feitas em plantas, então esses ácidos graxos aqui de baixo são todos ácidos graxos essenciais, a gente precisa comer para funcionar, para ter esses ácidos graxos, e vários deles são essenciais, por exemplo, o ácido araquidônico é importante para o sistema imune e para reações inflamatórias, por exemplo. Isso aqui também é regulado por insulina. Então você tem a síntese de ácidos graxos, mas o ácido graxo ele não é estocado sozinho na célula. Tá? Ele precisa ser estocado de alguma outra, ele precisa ser estocado de uma forma menos tóxica. Porque o ácido graxo ele acaba tendo um efeito anfipático, porque ele tem uma ponta ácida que é capaz de interagir com a água e uma cadeia apolar que é capaz de interagir com a membrana. Então se você tiver um excesso de ácido graxo livre, ele pode ter um efeito detergente e ser tóxico para a célula. Então as células estocam os ácidos graxos na forma de triacilglicerol, que é uma forma muito mais neutra. Tá? Então como é que isso funciona? Isso vai funcionar basicamente através da via chamada via do glicerol 3-fosfato. Tá? O que é um triacilglicerol? É um glicerol. Em cada pontinha lá do álcool que tem do glicerol, então 3, você vai ter um ácido graxo sendo pendurado. Tá? Então a via do glicerol 3-fosfato, ele vai pegando os acil-CoAs, são os ácidos graxos, vão sendo encaixados ali, e você vai ter uma via de síntese. Tá? Então primeiro o glicerol 3-fosfato ele recebe um ácido graxo e vira um ácido lisofosfatídico, ele recebe um segundo ácido graxo e vira um ácido fosfatídico. Isso aqui é importante para a síntese de fosfolipídio, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Depois ele perde um fosfato, tá? E vira um diacilglicerol, e ele consegue receber então um terceiro ácido graxo e vira um triacilglicerol. Isso aqui que vai ser estocado na célula. Tá? Ácido fosfatídico e diacilglicerol podem ser usados para síntese de fosfolipídio, que eu vou falar mais para frente. Essa via aqui como um todo também é regulada por insulina, o que faz sentido. Tá? Então essas enzimas, principalmente essa última aqui, que é a diacilglicerol aciltransferase, ou DGAT, ela é importante, a gente vai ver em algumas outras aulas quando a gente falar de síntese de lipídio, obesidade, diabetes. O glicerol precisa vir de algum lugar, então é importante a gente falar um pouquinho da glicerol neogênese, ou a síntese e produção de glicerol de novo. Tá? Então a glicerol neogênese ela acaba sendo uma gliconeogênese meio interrompida no meio do caminho. Tá? Então você pode fazer as etapas da gliconeogênese voltando de piruvato para cima, entre aspas, na via glicolítica, e aí a dihidroxicetona fosfato ela pode ser transformada então em glicerol 3-fosfato e isso ser usado para síntese de lipídio. Tá? Isso acontece na maior parte das células. A diferença é que os adipócitos eles têm uma enzima especial que é chamada glicerol-quinase, que ela consegue pegar o glicerol direto e fosforilar em glicerol 3-fosfato. Isso aqui vai ser importante no metabolismo de lipídios no adipócito e também importante para o diabetes tipo 2, que a gente vai ver mais para frente depois. Tá? Então, só os adipócitos têm essa glicerol-quinase aqui, que são capazes
de fosforilar o glicerol direto em glicerol trifosfato. Isso é importante no adipócito, porque como ele tem uma atividade lipolítica alta, ele vai ter muito glicerol sendo gerado, então esse glicerol pode ser aproveitado imediatamente para a síntese de novos triacilgliceróis, sem que ele precise passar por toda essa etapa aqui de síntese de novo do glicerol. A síntese de fosfolipídios ela é complexa, mas aqui ela está mostrada de modo bem simples, eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês. A gente tem 3 fosfolipídios principais: fosfatidiletolamina, fosfatidilcolina e fosfatidilserina, tá? O que está em amarelinho é o que a gente consegue fazer, tá? O que está em rosa só bactérias e leveduras fazem. Então, por exemplo, a gente não consegue sintetizar fosfatidilserina de novo. A única coisa que a gente consegue sintetizar é a fosfatidiletolamina e fosfatidilcolina. O fosfolipídio ele é um diacilglicerol, só que no lugar de ele ter um terceiro ácido graxo e fazer um triacilglicerol, ele recebe uma cabeça polar naquela ponta do glicerol que está sobrando. Então, se tem um diacilglicerol, ele recebe etalonamina, ele vira fosfatidiletolamina. Se ele recebe uma colina, ele vira uma fosfatidilcolina. Mas fosfatidiletolamina, fosfatidilcolina e fosfatidilserina são intercambiáveis. Então, você consegue trocar a cabeça polar desses 3 principais fosfolipídios que são importantes para a síntese das membranas. Como o fosfolipídio é importante para a membrana, essa síntese de fosfolipídio também é regulada por insulina. Então, a insulina é um fator de crescimento, então faz sentido que se a célula vai crescer, se dividir, ela precisa de mais fosfolipídio, então você vai aumentar a síntese de insulina nessa célula. A insulina vai aumentar a síntese de fosfolipídio nessas células. E por último, vou falar rapidamente da síntese de colesterol. É super complexa, tá? Então ela tem várias etapas, não vou entrar em detalhe nelas, tá? Então você tem a primeira etapa, que é a síntese do mevalonato, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é mais importante. Depois síntese de isopreno, síntese de esqualeno e síntese do colesterol no final. A síntese do mevalonato, que é a primeira etapa, ele é importante porque é onde a gente vai ter as inibições farmacológicas para tratar a hipercolesterolemia, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. Então essa etapa, então você junta 2 acetil-CoAs, gera acetoacetil-CoA, tem HMG-CoA sintase, que gera HMG-CoA, e depois HMG-CoA redutase, que gera o mevalonato, e essa última etapa aqui, que é o alvo das estatinas, por exemplo, que são usadas para controle de hipercolesterolemia. Então essa enzima aqui é a principal enzima regulada. E como é que ela é regulada na célula? Novamente, ela é regulada por insulina e glucagon. Insulina ativa essa enzima, como eu falei, o colesterol é super importante para a membrana, assim como o fosfolipídio, então faz sentido que a insulina, que é um fator de crescimento, estimule a síntese de colesterol. Tá? Por outro lado, o glucagon bloqueia a HMG-CoA redutase, já que se você não está com energia sobrando, você não vai querer fazer mais colesterol, gastar mais energia com isso. Além disso, a HMG-CoA redutase ela é regulada pelos níveis de colesterol intracelulares. Tá? Então, o colesterol bloqueia a HMG-CoA redutase, mas não é um bloqueio alostérico qualquer, não é um bloqueio alostérico, é um bloqueio mais hardcore. O colesterol intracelular induz a proteólise da HMG-CoA redutase, então você degrada a enzima, você não simplesmente inibe, você reduz os níveis dessa enzima na célula para reduzir a velocidade da via. Então é um negócio bem radical. Então também o excesso de colesterol intracelular bloqueia a captação de colesterol externo, então os receptores de LDL vão estar reduzidos, inibidos, então você capta menos colesterol de fora, e o colesterol reduz o seu próprio nível, estimulando o seu estoque. Então ele ativa uma enzima chamada ACAT, que é acil-CoA colesterol aciltransferase. Então você vai juntar o colesterol com ácido graxo, gerando colesterol éster. Isso aqui vai ser estocado junto com triglicerídeos nas gotículas de lipídio. Isso reduz os níveis intracelulares de colesterol livre e isso inibe, então, aumenta, então a célula pode voltar a captar colesterol ou voltar a sintetizar colesterol, obviamente dependendo dos níveis de hormônios, certo? Então esse é um resumão rápido sobre anabolismo e catabolismo de lipídios que eu falei para vocês. Então vai ser importante para a gente relembrar, para a gente poder avançar nas outras semanas, que a gente vai falar bastante de metabolismo de lipídio quando a gente for falar de obesidade, diabetes e outras doenças metabólicas, certo? Então, até breve. Então eu volto para falar com vocês depois da primeira prova, tá? Então vocês vão ficar agora com a professora Patrícia. Um abraço e até breve.